Olá, ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Eu sou a Sandra Coimbra e este é o programa Café com Literatura. Sejam muito bem-vindos. Quero lembrá-los que os nossos encontros serão semanais, sempre às quintas-feiras, às 17 horas, aqui na Rádio Web. O programa ficará disponível no YouTube, no canal da Rádio Luz Radiônica. Aproveite e se inscreva para não perder nenhuma programação. Prestigie também os outros comunicadores da rádio. Você irá se surpreender com a qualidade dos conteúdos disponíveis. Eu também tenho uma página no Instagram, o @leiturasliteratura e o blog leiturasliteratura.blogspot.com. Para contato, pode me enviar um e-mail para sandra.coimbra08@gmail.com ou um direct pela página do meu Instagram ou da página da Rádio Luz Radiônica. Antes de ler o conto que selecionei para o nosso terceiro programa, acho interessante conversar um pouco com vocês sobre literatura, mas de uma maneira simples para que todos entendam. A princípio, a nossa jornada literária aqui será apresentar narrativas. O que é narrativa? Perguntarão alguns de vocês. A narração é um dos gêneros literários e o seu principal objetivo é contar algum fato. Essa narrativa serve como informação, um aprendizado ou um entretenimento. Por exemplo, são narrativas os contos, as crônicas, as novelas, os romances, as fábulas, as parábolas, os apólogos, as anedotas, as lendas e os cordéis. Aos poucos, mostrarei muitos desses textos aqui no Café com Literatura e vocês saberão distinguir todos eles. Uma dúvida muito comum também é confundir um conto de uma crônica, por serem narrativas curtas. A diferença é a seguinte: no conto, o tempo em que se passa a história é reduzido e há poucos personagens. Ele é um relato de uma situação que pode acontecer na vida das personagens, mas não é um fato comum que acontece com todas as pessoas. Já na crônica, o que difere é que ela relata o cotidiano das pessoas, ou seja, o dia a dia delas. São situações que já presenciamos em algum momento ou que já ouvimos falar. Muitas vezes, as crônicas são narrativas cheias de ironia ou cheias de humor. Deu para perceber a diferença? Se quiserem saber mais sobre esse assunto, escreva para mim que eu trarei novamente o tema para o programa, com muito prazer. Agora eu vou apresentar a autora escolhida de hoje. É a querida Marina Colaçante. Ela nasceu na Etiópia, na África, em 1937. Com a Segunda Guerra Mundial, veio para o Brasil, onde se radicou. Primeiro dedicou-se à arte, através das gravuras. Depois foi para o jornalismo e lá exerceu a função de secretária de texto, ilustradora e cronista. Escreveu para diversas revistas e atuou também na publicidade e na televisão. O primeiro livro lançado foi em 1968. Tem uma vasta obra com diversos títulos, tanto em livros para o público adulto como para o público infanto-juvenil. O texto hoje selecionado está no livro 12 Reis e a Moça no Labirinto de Vento, que foi publicado em 1985. Neste conto, a moça tecelã traz um dos aspectos marcantes na escrita de Marina Colaçante. É uma linguagem sensível, com uma abertura às sutilezas e aos caprichos das relações humanas. Também com um belo toque de magia. Preparados com o café? Então, deliciem-se. A moça tecelã acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia. Delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte.
Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos, quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi por algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Por que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates de prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse, e antes de trancar a porta, a chave advertiu. Falta as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com as novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins.
Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Preciso e mágico, esse conto se destaca com um final surpreendente. Espero que tenham gostado. Conto com vocês para a próxima semana, hein? Beijos de luz e até lá!